Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 168 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre o uso de soro fisiológico na aspiração. Mas antes, já deixa aquele joinha, já dá aquele like nesse vídeo, clica aqui na setinha, compartilha esse vídeo lá nos seus grupos, porque esse tema eu sei que dá conversa aí, né, no dia a dia, tem gente que quer, tem gente que não quer, e aí, qual que é? A gente tem que pôr mesmo? E se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, indica, traz alguém aí para se inscrever com a gente e bora lá ver esse artigo de hoje. Então, artigo publicado na Intensive in Critical Care Nursing, agora em 2023, já saiu online, mas vai estar aí na edição, né, de outubro, na verdade. Então, qual que é o nosso contexto aqui, né? Intensive in Critical Care Nursing, então fator de impacto de 5,3, né? Um ótimo fator de impacto aí para a área da saúde. O nosso contexto é da aspiração traqueal, que é uma intervenção muito utilizada quando o nosso paciente não pode remover a secreção pelos mecanismos fisiológicos normais, né? Como a tosse, por exemplo. É um dos procedimentos mais frequentes em pacientes com vias aéreas artificiais. E, apesar disso, né, de ser frequente, de ser realizado muitas vezes, de aparentemente simples, ele não está livre de eventos adversos, né, de complicações, como, por exemplo, hipoxemia, trauma, né, das vias aéreas, arritmias, instabilidade hemodinâmica. E o que mais chama atenção quando a gente fala, né, da aspiração traqueal é a diferença que a gente vê dos guidelines, das recomendações para a prática clínica, né? Então, do que está ali recomendado na literatura e do que é feito na beira do leito. Aí a gente tem instilação de soro fisiológico, né, que em muitos lugares é uma prática comum, rotineira e até faz parte do protocolo. Nas pesquisas em diversos países, de 40% a 88% dos profissionais relatam que usam o soro fisiológico antes da aspiração, então vejo que realmente ainda é muito comum essa prática. E o objetivo, né, desse uso, quando questionado, é reduzir a viscosidade da secreção, estimular a tosse e aumentar o volume de secreção removida. Mas será que é isso mesmo, né? Então, o objetivo desse estudo foi identificar os efeitos da instilação de solução salina normal, né, o soro fisiológico, antes da aspiração endotraqueal, sobre os resultados clínicos em pacientes críticos em ventilação mecânica. Então, a população, né, o grupo de pacientes foram pacientes críticos maiores de 18 anos, que estivessem em ventilação mecânica. O grupo intervenção era aquele que recebeu aspiração após a instilação de soro. O grupo controle, aspiração sem a instilação de soro. Os desfechos estudados foram parâmetros respiratórios, parâmetros hemodinâmicos e alguns parâmetros subjetivos, né, como odor e desconforto. E o time point, né, era imediatamente após, né, basicamente aí a realização ou durante a internação na UTI ainda, que é durante o momento que o paciente está em ventilação mecânica. Então foi uma revisão sistemática com meta-análise que seguiu aí, né, os preceitos do PRISMA e também do National Evidence-Based Healthcare Collaboration Agency in Korea para a realização aí da revisão sistemática. Ela foi prospectivamente registrada em Open Science Framework Registries e ele usou para avaliar o viés dos estudos incluídos, né, o Checklist for Randomized Controlled Trials e o Checklist for Quasi-Experimental Studies. Aqui a gente tem o fluxo, então desde as bases de dados aqui, que eles usaram a PubMed, Embase, Cochrane, Sinal, KISS, eles incluíram ao todo aqui 16 estudos nessa revisão sistemática. Então, 16 estudos, 13 deles ensaios randomizados controlados, 3 deles estudos quase experimentais, e eles relatam que eles colocaram os quase experimentais porque eles acharam que tinham poucos ensaios randomizados controlados e de boa qualidade, né? Mas não sei, talvez esses 3 quase experimentais aqui atrapalharam, né? Porque 13 mais 3, né? Não sei se foi bom isso, né? Ao todo, 991 pacientes. Estudos eram de 1987 a 2017, esses estudos incluídos, e a quantidade de soro utilizada era entre 5 e 10 ml de soro fisiológico por aspiração. A gente vai ver aqui os resultados, e aí eu só esqueci de avisar que semana que vem eu vou colocar o vídeo aí, já que eu falei que tem uma diferença, né, entre o que a gente vê nos guidelines e na prática. Semana que vem, então, eu vou trazer um guideline sobre aspiração traqueal, beleza? Então, resultado aqui nos parâmetros respiratórios. Quando utilizada a instilação de soro, mostrou que o paciente tinha uma saturação de oxigênio reduzida, mas na meta-análise que eles fizeram, né, não
apoiou esse resultado, apesar de ser o resultado visto na média aí nos estudos. Esses pacientes que recebiam soro fisiológico tinham um tempo estendido de recuperação da saturação de oxigênio até a linha de base, ou seja, até retornar ao que era antes da aspiração. Esses pacientes que receberam aspiração com soro tiveram diminuição do pH arterial, tiveram aumento da quantidade de secreção, e aqui fica a dúvida, né? Esse aumento da quantidade de secreção era porque saía mais secreção ou porque saía secreção mais soro fisiológico, né? E incidência reduzida de pneumonia associada à ventilação, e aqui vale a pena talvez frisar, né, que essa incidência reduzida de pneumonia associada à ventilação, ela está baseada em um estudo apenas, que por coincidência é um estudo brasileiro, né, um estudo lá de 2009 do Dr. Pedro Caruso, aqui no AC Camargo, né. Parâmetros hemodinâmicos, aumento da frequência cardíaca, especialmente 2 minutos após a sucção, ou seja, imediatamente após a frequência cardíaca aumenta e depois ela tende a retornar, né? E aumento da pressão arterial sistólica. Isso a gente vê na beira do leito, sempre a pressão e a frequência cardíaca subindo, né? E nos parâmetros subjetivos não teve diferença na dispneia nem no desconforto. Nossa, tá escrito desconforto aqui, acho que foi uma tradução literal, né, do discomfort. Desconforto, né? Pelo amor de Deus. E conclusão. Pode-se concluir que a instilação de solução salina antes da aspiração endotraqueal tem mais efeitos nocivos do que benéficos. Ora lá, vejam só, né? Se não é por isso que a gente já faz um tempo recomenda que a gente não use o soro fisiológico, né, de forma rotineira, ou seja, toda vez, né? Use-se só apenas quando necessário, que geralmente é quando a gente tem uma secreção demasiadamente espessa, rolhas, para a gente poder tentar ajudar ali na formação ali de uma superfície ali mais fácil dessa secreção ser retirada. Lembrando que o soro e secreção não se misturam, né? E, conforme recomendado nas diretrizes atuais, é necessário abster-se da instilação de solução salina de rotina antes da aspiração endotraqueal, né? Então, eu quero que vocês deixem nos comentários qual que é a rotina ainda aí no serviço de vocês. Usa-se sempre, não usa-se nunca, usa-se somente quando necessário. Vocês viram essas mudanças ao longo do tempo? Quando vocês chegaram já era assim, né? Então comenta aí que eu quero ver. Não esquece, antes de ir pro próximo vídeo, curtir esse vídeo aqui, deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar, clica na setinha que tem aqui embaixo, compartilha lá com a sua galera da faculdade, com a sua galera do hospital. Não esquece de se inscrever no canal, de indicar para a sua galera se inscrever aqui também e comentar aí no vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser o nosso guideline na semana que vem, beleza? Até lá!